Terezinha, você falou do que não se deve falar. E o que é bom falar? Por exemplo, eu tenho pessoas próximas de mim que viveram essa dor, estão vivendo esse luto. Como que eu posso me aproximar dessa pessoa e dar um consolo, um apoio? Então, às vezes a pessoa ela acha que estar junto tem que ficar falando algumas coisas, né? Então, uma das coisas que o enlutado mais precisa depois que acontece uma morte dessa é escuta, é ter quem o escute, né? Então, estar presente, né? Ficar próximo, ajudar nas coisas básicas do dia a dia. E então estar disponível para ele ser, por exemplo, se ele quer chorar, não ficar falando, olha, não chore, porque senão, né, não chora que você vai fazer mal para sua filha. Se eu não puder chorar pela morte da minha filha, eu vou chorar por quem, né? Isso as pessoas até adoecem por causa disso. As pessoas elas têm que expressar a dor que ela está sentindo, né? Então eu falo que é uma maldade sem fim alguém chegar para uma mãe ou para um pai ou para uma filha ou para um filho e falar, olha, não chore, porque senão senão a pessoa vai lá onde ela estiver, enfim, é cada crença, né? As pessoas têm crença. E, geralmente as pessoas não costumam, como é que fala? Ver a crença do outro, né? Do enlutado. Ele vai na sua. Então ele não gosta ele não quer que o outro chore, porque incomoda ele a pessoa chorar. Então ele fala, não chora porque, né, não sabe nem por que está falando para não chorar, não chore, enfim, isso é horrível. Então a pessoa ela acaba, ela quer ouvir, não, ela quer falar, e a pessoa fala assim, não, vamos mudar de assunto. Se você continuar falando disso, ele não vai descansar, né? E quantas vezes eu escutei falarem para mim assim, Terezinha, para de falar na Marina, senão ela não vai descansar. Então, a mãe que ela mais quer ouvir alguém contar alguma coisa da filha. Não dá para simplesmente apagar a vida de uma pessoa, né? Minha filha viveu comigo 20 anos, eu não vou apagar 20 anos da minha vida porque ela morreu. Né? Eu gosto de lembrar das boas coisas que aconteceram. A morte da minha filha não a reduz, a forma como ela morreu não reduz quem ela era. Então, é isso que a gente fala. Então, se a pessoa ela chega para você e já quer falar que, olha, não é para falar da pessoa que morreu, não é para chorar, é para ficar ouvindo conselhos sem fundamento, então ela acaba se isolando de verdade, né? Tem uma parte que se isola, ou tem uma parte que é isolada, né? Então tem esse meio termo aí, né, no enlutado por suicídio. Ainda tem coisas assim que eu fico pensando assim, em termos de crença religiosa, né? Tem uma certa religião que a pessoa da igreja chegou e falou assim, não, agora sua filha vai queimar no inferno para sempre, umas coisas assim, Isso. Então, que como é que então tem. pode, de tão... Porque assim, eu falo que é a questão do bom senso, né? Eu não tenho, eu não professo esse tipo eu não acredito nesse tipo de, de palavra, né? Então, assim, sei lá, de visão, né? Então, por que a pessoa tem que chegar para mim, que não tem nada a ver com a religião dela, e falar um negócio desse? Então, assim, por quê? Isso para mim é maldade, né? Isso é maldade, ela quer ferir a pessoa que já está ferida. Então, se uma pessoa se diz religiosa e fala isso para uma outra pessoa, ela não está, de forma alguma, dentro dos princípios da religião dela, porque eu creio que toda religião ela quer o bem do outro e não o mal. Então, se a pessoa chega e te cutuca desse jeito, é porque tem alguma coisa errada com ela, não é com você. Então, a gente fala que ele precisa filtrar, mas como vamos filtrar se nós estamos todos machucados? É difícil, né? Então, qualquer palavra que venha enviesada ou de forma vai machucar muito, vai marcar muito quem está sofrendo. E a pessoa acaba se afastando também até da religião. Né? Se ela tem uma religião que as pessoas não acolhem, ela vai procurar outra, ela vai procurar quem acolhe. Né? Então, é uma coisa para se pensar, os líderes religiosos, se pensar, estudar, porque o líder ele precisa estudar para saber por que suicídios acontecem, como eu falei, a gente falou no começo, não é uma escolha, não é um pecado,
né? Então, é uma doença, ela é proveniente de doença, tem alguns casos que pode ser, enfim, né? Mas a maioria é proveniente de um transtorno mental, então tem que estudar para acolher melhor quem fica. E até quem tem pensamento, porque às vezes a pessoa, quando ela está com pensamento, muitas vezes o líder religioso não valida o que ele sente, né? Fala, vai rezar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim, é um tabu, né? O suicídio ficou tanto tempo no armário que agora que as pessoas começaram a falar, então não sabe como lidar de jeito nenhum, nem na prevenção e nem na pós-venção.